Romanos 8, versículos 26 e 27. Eu vou esperar para que você ache, possamos ler e comer essa palavra sobre o Espírito Santo. Essa palavrazinha que eu tenho aqui nas minhas mãos está com o título de O Espírito de Oração. E eu pedi para o Josa tirar cópia, e se você quiser cópia, a gente vai distribuir, não para você ler agora, para você acompanhar à medida que a gente for lendo sobre a oração. Josa, você distribuiu aí para poder distribuir? Ninguém vai ler agora, você pega, depois são 10 parágrafos apenas, aí eu vou dizendo o nome do parágrafo, aí você lê comigo a hora que for para ler. O Espírito de Oração. Primeiro nós vamos ler a Bíblia, que fala no Romanos 8, 26 e 27, assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Receba, você que é família, uma cópia só, porque eu tenho só 220 cópias. E vai ler comigo, parágrafo por parágrafo, eu vou numerando, aí você lê comigo. Não leia tudo para não se distrair. O primeiro parágrafo aí dessa cópia também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Quer dizer que o Espírito nos assiste a todos nós, porque todos nós temos nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém orar. Às vezes a gente sabe orar, mas não é como convém. Aqui está dizendo, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aí o segundo parágrafo, que você já pode acompanhar aí, diz assim: o Espírito nos assiste em nossas orações. Quer dizer, quando você ora, o Espírito Santo está nos assistindo. Que coisa impressionante. O Espírito de Deus em nós, que habita em nós, na hora que oramos, ele nos assiste. E o Espírito nos dá assistência contra a oposição espiritual às nossas orações. Quando nós oramos, o Espírito nos sustenta contra todo o inimigo, e particularmente em nossa fraqueza, em nossas carências, em nossas necessidades e fragilidades. Então, se você é uma pessoa de oração, veja o que a Bíblia fala para você. Você é fraco, você nem sempre ora como convém, é o que a palavra fala, mas tem uma assistência maravilhosa do Espírito Santo quando você ora. Louvado seja Deus. Terceiro parágrafo: a oração é um verdadeiro mistério. Não há nada igual. Nós, seres criados, somos postos pelo Espírito Santo em perfeita comunhão com o Deus Criador. Deus nos criou
e Ele continua o Deus nosso Criador, e nós como criaturas somos postos pelo Espírito Santo em comunhão com o nosso Criador, como se houvesse uma ponte de ligação entre Deus poderoso e nós, como verdadeiras crianças dependentes, fracas, incapazes. E aí a palavra que lemos, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como ninguém. Aí eu queria que você me ajudasse, falasse com respeito aos seus irmãos aí perto. Você ora? Pergunta para ele. Você ora? Você é um cristão que ora? Você é um membro da igreja que ora? E você ora como convém? Não. Você não ora como convém. Então, mas aí tem uma solução. Tem. O Espírito ora em você, com você, para tirar essa fraqueza que cada um tem na hora de orar. E aí ele intercede a quem? Ao nosso intercessor celestial. Agora vamos ver o parágrafo 4. Diz assim, acompanhe. A oração é uma verdadeira relação familiar com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. É a família divina. Nós oramos a família divina. E nós, como família, igreja, corpo de Cristo. Então é uma relação familiar entre esta família terrena e a família eterna. As três pessoas divinas, há uma distância como entre o infinito. Espera aí. Que infinito é esse? Para você entender, eu vou explicar um pouquinho o que está na minha cabeça. Nós fazemos parte de um planetinha que se chama planeta Terra. Nós fazemos parte de uma galáxia que chama Via Láctea, uma das menores de todo o universo. Nessa Via Láctea tem 100 bilhões de estrelas. Não é milhões, é bilhões. Agora, além dessa galáxia, que nós sabemos, tem mais 100 bilhões de galáxias. Se imagina que se essas 100 bilhões de galáxias, cada uma tiver no mínimo mais 100 bilhões de estrelas, quem é esse Deus criador de tudo isso? É exatamente aquele que sabe o nome de cada estrela dessa e a chama pelo nome. Esse infinito que eu estou dizendo aqui é tudo isso onde Deus pode estar agora. Essa relação do infinito com o finito conosco aqui é impressionante. Vou ler de novo aqui. As três pessoas divinas, há uma distância como entre o infinito e o finito, que somos nós aqui, abrem a nós as portas da oração. O Pai, o que escuta a oração. Vamos ver o que os três fazem. Milão, você podia cantar, tem uma canção aí na tua relação que fala que Deus escuta o que nós oramos. Vamos cantar isso para louvar a Deus, sabendo que Deus nos escuta quando oramos. Vamos lá. Eu vou responder, pois tua voz ouvi, me ajoelhei e decidi. Eu vou me humilhar e orar. Não vai importar o preço a pagar, hoje eu vou sacrificar
eu vou me humilhar e orar. Vou orar, te buscar, vou tocar teu coração. Vou orar, te buscar, liberar a tua unção pra nos curar. Eu vou responder, pois tua voz ouvi, me ajoelhei e decidi, eu vou me humilhar e orar. Não vai importar o preço a pagar, hoje eu vou sacrificar. Eu vou me humilhar e orar. Cante alto aí, eu vou orar. Vou orar, te buscar, vou tocar teu coração. Ele vai responder. A gente canta isso e tem uma convicção. Vou orar porque Ele vai responder. Nós vamos orar. Ele vai responder. Vamos liberar a unção dEle nas nossas orações hoje, para Ele nos curar. E tem muita gente enferma, gente morrendo, partindo. Nós precisamos da bênção dEle liberada, que é a sua unção e o seu poder sobre nós. Então, o Pai escuta a oração, está no parágrafo 4. O Filho, o que veio a nós para nos revelar o Pai, e voltou para ser o nosso advogado junto ao Pai. Quer dizer, nós temos um advogado em nossa defesa junto ao Pai. Que coisa tremenda. Ele veio, se identificou conosco e nos revelou o Pai. Quando Filipe pergunta quem era o Pai, ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. E voltou para ser o nosso advogado, o nosso intercessor junto ao Pai. E o Espírito Santo, o que veio ao nosso coração. Olha, Jesus veio e ficou entre nós. Ele virou gente, né? E se tornou como nós. Agora, o Espírito Santo veio a nós. Ontem nós estivemos na igreja de Botucatu à noite, e a palavra que Deus nos deu foi exatamente essa. E parecia que havia uma dúvida entre os irmãos. Primeiro, de que Jesus é o Senhor, porque os pastores, a maioria, saem dos seminários sem aprender que Jesus é o Senhor. Eles só pregam Jesus Salvador. E no Novo Testamento só tem 8 vezes Jesus Salvador. Tem 56 vezes Jesus como Senhor. E nós cantamos aqui, num cântico desse, que o Senhor é Senhor de todos nós. Será que é mesmo? Ele é dono de nós todos.
É a vontade dele que nós fazemos? Ou é a nossa própria vontade? O grande pecado da sociedade hoje é não fazer a vontade de Deus. E isso está entrando na igreja. Há muitos crentes que já fazem a sua própria vontade e esquecem que se converteram e foram salvos porque confessaram com a boca que Jesus é Senhor da vida deles e creram no seu coração que foi o Pai quem o ressuscitou. Aí você pergunta, meu irmão, você é sujeito ao senhorio de Cristo? Pergunta para o irmão. Você faz o que Cristo manda? Você frequenta, você está sempre presente em adoração nos cultos ao Senhor? Pergunta para o irmão. Ou você decide quando você quer, quando não quer? Nós cantamos isso para viver o que nós cantamos, não é? Então, ontem nós falamos lá, e uma das pessoas que nos ouvia perguntou a nós, mas o Espírito entra em nós quando nós nos convertemos? Lógico, está na Bíblia. Capítulo 12, versículo 13 de Coríntios, é um texto que comprova. Quando você crê, se você não recebe o Espírito, a hora que você batiza, você entra na água e morre com Cristo, e levanta no poder de Deus, você recebe o Espírito Santo, está na Bíblia. Paulo deixa isso claro, Jesus deixa isso muito claro. Mas e como é que fica a segunda bênção dos pentecostais? Também, se você ainda acha que não está batizado com o Espírito, ora, busca a segunda bênção, encha-se do Espírito Santo. Não vamos ficar brigando. Nós cremos na palavra e nós queremos viver a palavra, sujeitando-nos à palavra. Parágrafo 5º, estamos na metade. Parágrafo 5º. Cuidado para as crianças não se distrair. O Espírito põe em nosso coração a necessidade e a carga especial para orar. Por isso que você tem que estar cheio do Espírito, porque se você não está orando como devia, está faltando enchimento do Espírito. O Espírito é que põe essa necessidade de oração em nós. Interessante. O Espírito é o Espírito de Deus que faz tudo em nós para nos abençoar. O Espírito põe em nosso coração a necessidade e o peso, a carga. Por exemplo, eu tenho sentido 2 pesos esses 2 dias. Perdão. Que é a Neide, que quer estar no culto e não está podendo. Que é o Ed, que quer estar aqui, queria dar um testemunho, não está podendo. É um peso, é uma carga. O Espírito não me deixa esquecer dos 2. Tanto é que antes de sair eu fiquei orando para que Neide se descansasse, ficasse tranquila, porque ela vai ser abençoada também nas nossas orações aqui como igreja por ela, em nome de Jesus. Então, mas nem sempre essa carga que o Espírito põe em nós é compreendida por nós. Porque se ele põe a carga, o peso, e você não ora, você não compreendeu o que o Espírito passou para você. Ele que põe essas necessidades. E então o Espírito, porque você não compreendeu a Ele, o Espírito então intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Foi difícil para eu entender esses gemidos inexprimíveis durante anos. Mas estudando bastante, eu posso resumir o seguinte: o Espírito fala ao Pai com linguagem que talvez não seja a nossa linguagem. Palavras ininteligíveis para nós. E que pode ser também como dom de línguas. Esse gemido inexprimível. Só que
para estudar esse assunto, a gente tem que ir no versículo 23 do capítulo 8, que fala que nós também gememos. Será que nós, como igreja, estamos gemendo nas nossas súplicas, nas nossas intercessões? Será que esse marido que perdeu a sua esposa, já que ficou viúvo por segunda vez, e que tem dado um testemunho lindo, será que as orações dele agora, depois da partida da sua esposa, não tem um clamor, como se fossem gemidos inexprimíveis? Eu me lembro quando orava depois de partida de minha neta, como gemia diante de Deus. E um dia, quando o inimigo me atacava, quando eu orava para vir pregar, ele dizia: você ainda prega? Que Deus é esse que não atende as tuas orações, ainda prega? E ficou falando, insistindo, até que ele me convenceu. Então, Pai, o Senhor está vendo. Aí eu gemi dentro do Pai: se o Senhor não me der a tua unção, eu vou desistir de pregar. Eu quero ser ungido por ti. Eu não quero ser um pregador. Eu quero ser um representante teu para transmitir a tua palavra. Gemia naquela porteira da chácara: eu não vou pregar mais se o Senhor não me abençoar esta manhã com a tua unção, com a tua glória. E depois desse gemido, eu entendi depois que o Espírito gemeu em mim, com gemidos inexprimíveis, e Deus ouviu. Parágrafo 6. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O Pai sempre está esquadrinhando, irmãos, os nossos corações e escutando, porque o Pai é quem escuta. Não os nossos clamores fora da sua vontade. Ele não ouve esses clamores nossos que nós oramos fora da vontade dele, não. Ele fica na expectativa da assistência do Espírito Santo a nós, a quem o Senhor reconhece como nosso verdadeiro guardião e guia nas nossas orações. Você pode orar qualquer coisa, mas o Espírito não ora qualquer coisa. Ele conhece a vontade e só ora dentro da vontade do Pai, e só pede e suplica, intercede aquilo que Deus aprova. Deus não ouve as nossas súplicas fora da vontade dele, mas ouve o Espírito que está em você e em nós, clamando e gemendo, gemidos inexprimíveis. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Parágrafo 7. O Espírito traz aos nossos corações o alento das promessas divinas. Espera aí. Eu sempre procuro ler, guardar as promessas de Deus, porque as promessas de Deus guardadas no nosso coração nos incentivam, nos levam a crer. Essas promessas, por exemplo, eu sei algumas de cor, não sei todas. No capítulo 14 de João tem uma promessa, tem várias promessas, mas tem uma tremenda, que nós vamos fazer coisas maiores do que Cristo fez. Está lá escrito. E que se nós oramos no nome de Jesus, ele fala, vai ser respondido para que ele seja glorificado, o Pai seja glorificado nele. E no 16 tem uma que ele responde às nossas orações de Jesus, para que a nossa alegria seja completa. Eu vejo muitos crentes tristes. Neide tem falado a Bíblia, você anda um pouco triste.
Eu ando mesmo, porque eu percebo na igreja irmãos fazendo a vontade de si mesmo, e não irmãos fazendo a vontade de Deus. Eu me entristeço, mas não se entristeça, Bíblia, porque Jesus fala que Ele passa a alegria dEle para você. Então, eu me entristeço, mas também me alegro, porque vejo a maioria da igreja fazendo a vontade de Deus, frequentando os cultos, adorando o Senhor, louvando o Senhor, orando, buscando, evangelizando, discipulando. Oh, louvado seja o Senhor. Eu vejo essa igreja no positivo, uma igreja avivada, uma igreja cheia de vida, uma igreja com vida abundante. Que parágrafo que eu estou? 7. O Espírito traz aos nossos corações alento das promessas divinas para atender nossas necessidades. O Espírito abre a nossa visão aos recursos infinitos da graça de Deus. Nem é porque você merece que Ele te ouve, que Ele te responde, é porque Ele te ama. E hoje, quando eu orei pela Neide antes, eu parei aí nessa oração. Senhor, o Senhor, através do teu filho, nos fez filhos adotivos da sua família. Está aqui uma menina, filha sua, adotada por ti, está cheia de dores. E o Senhor, como pai, não deve estar gostando de ver tua filha com muitas dores. Então, eu te peço, eu vou para o culto, Neide não vai, mas que o Senhor fique com ela, abençoando, para que ela se alivie dessas dores. Não é porque minha oração foi bonita, Ele nem ouviu a mim, Ele ouviu o Espírito intercedendo por mim, pela minha esposa, nas minhas orações. Que privilégio! O Espírito abre a nossa visão aos recursos infinitos da graça de Deus e nos inspira a fé, que é a condição essencial e única para a oração eficaz. O 8, parágrafo. O Senhor sempre requer a fé como condição para a oração ser respondida. Esse Deus é tão maravilhoso que você não precisa ter uma fezona, basta uma fezinha. Porque você fica pensando, eu queria ser que nem aquele irmão que tem uma fé. Que fé? Não, ele ouve o que tem fé, que fé, e ouve o que tem um fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Eu lembro que a Soninha trazia para eu jogar aqui as sementes de mostarda, e eu jogava, ninguém via, tão pequeno. Basta essa fé pequena para Ele te ouvir. E é um dom que Ele te fornece, que Ele te dá, para você usar. Louvado seja o Senhor. O Senhor sempre requer a fé como condição para a oração ser respondida. E aí ele fala assim na palavra dele: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, tudo, hein? Tudo quanto em oração pedirdes. E eu sempre falo, tudo significa tudo, não fica nada fora. Tudo quanto pedirdes, aqui está falando, crede que já recebeste, e será assim convosco. Outra palavra, que está no Tiago 1,6. Peça-o, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Eu vou lá em Boiçucanga e fico olhando e lembrando desse versículo. Vem aquela onda cheia de espuma, joga a espuma lá, volta, daqui a pouco volta, joga a espuma.
Fica aí para lá, para cá, para lá, para cá. A pessoa que não tem fé é como essa onda que vai, que vem, que vai, que vem, que é que está falando aqui. É, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Fala para o irmão assim. Estende a sua mão direita. Fala para o irmão. Estende a sua mão direita. Fala para o irmão. Estende para a irmã também. Estende. Estender assim, ó. Estende. Não é levanta, é estende. Para lá. Isso. Estende e abençoa o irmão. Abençoa o irmão. Estende a mão. Senhor. Agora para agora. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Você creu, por acaso, que você abençoou o irmão? Você creu? Então por que você não ora sempre abençoando o irmão? Deus quer que cada irmão que veio hoje aqui saia abençoado. E vai sair. Por quê? Porque nós vamos estender a mão sobre ele e vamos abençoá-lo no nome de Jesus. E cremos que Deus responde a nossa. E as pessoas vão sair abençoadas. Aí você está em dúvida, mas por que tem que chamar os presbíteros? Deus tem tudo quanto é jeito para abençoar. Ele fala, você está alegre, cante louvores. Quem está alegre aqui cantou. Da alma, do coração. Quem está doente, chama os presbíteros. Eles ungem com óleo e você vai ser curado. Isso nós fazemos também. A outra coisa que ele fala da Bíblia é que ele responde a sua oração pessoal, a minha. Ele manda você entrar no quarto, se isolar, ficar sozinho para ficar com ele, como ele ficava no monte orando ao Pai. E você também tem as suas orações particulares e ele te ouve. Só que restou a maior bênção. Todos vocês aqui, como igreja, porque reuniram, é a igreja reunida, é o corpo de Cristo, cheio de membros, com a cabeça que é Cristo. O corpo de Cristo vai orar hoje. Quer dizer, toda a família que está aqui reunida, a família de Deus, parte dela, vai orar. E Deus que ouve a oração só de um membro, será que ele não ouve a oração de todos esses membros reunidos? Ele fala, onde tiver 2 ou 3, em meu nome reunido, eu estou ali no meio. Será que você tem comunhão pelo menos com 2 ou 3 aqui? Isso ele quer dizer, quando você tem comunhão com 2 ou 3, e você se reúne com ele para pedir qualquer coisa, eu estou no meio. E a outra coisa que ele diz está no meio, a hora que o povo dele, parte dele, canta, louva sinceramente, ele diz que ele anda no meio do louvor do seu povo. Tem gente que vai beber água, tem gente que se preocupa, não entende que Jesus está aqui presente, que a gente podia deixar para beber água depois, para dar atenção maior, não para a água, mas para Cristo Jesus presente no nosso meio. E hoje nós vamos orar como igreja, todos, do seu jeitão, sem preocupação, porque o Espírito vai orar em você com gemidos inexprimíveis. Essa é a palavra que fala. E agora o parágrafo 9. As orações de Jesus mostram-nos 3 ênfases principais: ação de graças, súplicas e intercessão. Ação de graças, súplicas e intercessão. Jesus tomou os pães, um exemplo. A hora que tomou os pães e os peixinhos para alimentar o povo, ele deu graças, diz a palavra assim: Jesus tomou os pães
e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. Outro, Jesus ofereceu com forte clamor, aqui é súplica, e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Eu gosto de ler aquele texto em Hebreus, quando Jesus clama, naquela hora ali, no Getsêmani, quando ele previa aquele tipo de sofrimento que como gente ele ia ter que passar, ele suplica, ele roga insistentemente ao Pai, se for possível, Pai, contudo seja feita a tua vontade. Jesus também intercede por Simão Pedro e pelos que os que o crucificaram. Tem tantas orações, eu pus só algumas aqui. Ele intercede por Simão. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, intercedo, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E aí olha na hora que ele está na cruz, ao povo, aqueles que estavam crucificando, diz, contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E finalmente, irmãos, o último parágrafo, o 10º parágrafo. Eu queria cantar um cântico aqui, Deus está me falando, eu creio no poder da oração. Eu creio Vamos cantar de no alma. poder de joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder de mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo obedecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Aí fala de dobrar os joelhos. A gente cantou isso na terça-feira, na reunião de oração, e a esposa do Arildo, ela está aí, tá ali. Ela deu a sugestão. Por que nós não trazemos aqueles colchões que a gente trazia para ajoelhar? Vamos trazer terça-feira. Vai estar tudo aqui. Para ajoelhar, ficar diante de Deus, ajoelhar. Para a gente só não cantar, mas cantar e fazer. Porque aí, eu, por exemplo, não posso ajoelhar aí nesse duro. Agora, no colchão, é capaz de eu nem querer levantar mais. Né? Orando. Terça-feira. Então, no domingo, eu convidei vocês para a reunião de oração. Não veio um. Nenhum. Nada. Aí eu resolvi hoje trazer a reunião de oração aqui. É isso que eu estou fazendo.
Se vocês não vão à oração, a oração vem a vocês. Glória a Deus. Eu estou fazendo isso com prazer, com alegria. Porque quem que me sugeriu? Deus. Se eles não vêm, não te obedecem mais, mas traz aqui. Eu orei 3 dias por essa reunião. Deus vai abençoar, vai curar, irmãos, vai resgatar, liberar cura para essa igreja. E aí o 10º parágrafo final. Irmãos, vamos dar graças, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quando as pessoas me procuram por aconselhamento, eu sou muito procurado por aconselhamento. Eu aconselho em cima desse, quase sempre em cima desse Salmo 46 aqui. Que fala justamente, Deus é o nosso refúgio. Quando você está sofrendo, está em tribulação, você tem que recordar o que a palavra fala. Ele é o teu refúgio. Você tem que ir a Ele, você tem que ir em oração a Ele. Lógico, procura o pastor para saber, ele te aconselha, ele ora por você. E ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, socorro bem presente nas horas difíceis, nas horas de tribulações, de dificuldade. Eu disse isso para uma senhora que estava separando do marido, e ela voltou para casa, pegou o Salmo 46 e começou a viver aquela realidade do Salmo 46. Não separou e disse que nunca mais vai falar de separação, porque não agrada a Deus. Louvado seja o Senhor pela palavra de Deus. Vamos dar graças a Deus por isso. Deus é teu socorro? Pergunto, é ou não é? Ele é fortaleza na sua vida? Ele que te fortalece quando você se sente fraco? Ele é o teu socorro presente na hora de angústia, de sofrimento, de tribulação? É ou não é? Então, nós agora de pé, toda a igreja. Espera aí, o que significa toda? Toda, não vai ficar um membro sem clamar ao Senhor, sem suplicar ao Senhor essa bênção do socorro nas horas difíceis. Aquilo que você está passando, essas dificuldades dessa crise brasileira, que já está afetando até as finanças da igreja. Nós pedimos socorro e Ele nos socorre. Toda a igreja orando, e Ele diz assim: eu vou responder. Eu vou responder. Eu vou responder. Levanta a tua voz, levanta e grita: Senhor, abençoa, Senhor, os nossos familiares, para que eles tenham essa palavra, e se refugiem, busquem essa fortaleza desse teu poder, esse socorro que não há igual, esse socorro divino e total, Pai. Nós rogamos como igreja, como corpo, gritamos a Ti, suplicamos a Ti, porque, Senhor, as dificuldades desses dias nos afetam, chegam até às vezes a desanimar alguns irmãos. Senhor, levanta o nosso ânimo, porque o Senhor nos socorre nessas horas difíceis. Em nome de Jesus, como igreja, juntos, Te suplicamos, Senhor, muda essa situação nesse país. Abençoa esse Brasil lindo que o Senhor criou. Abençoa os nossos governantes, os nossos deputados, os nossos juízes. Senhor, socorre esse país. Socorre a nossa cidade, que está em dificuldade financeira. Abençoa o prefeito. Abençoa, te peço, especialmente os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos maridos, as nossas famílias, as nossas crianças, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou me humilhar e orar. Não vai me importar
o preço a pagar. Hoje eu vou sacrificar, eu vou me humilhar e orar. Vou orar, te buscar, vou tocar teu coração. Vou orar, te buscar, liberar a tua unção pra nos curar. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.